Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu quero falar hoje aqui de um assunto aí para as mamães, papais que me assistem, né? Que é o seguinte: Terrible 2. Já chegou aí na sua casa? Aqui em casa tá começando a aparecer, né? Mas lembre o que é o Terrible 2? Gente, Terrible 2 é os terríveis, né? 2 anos. Ou alguns costumam chamar de adolescência infantil, que é uma fase em que a criança chega em que é como se fosse uma adolescência mesmo, sabe? Só que né, menorzinho. No meu caso aqui, o Matheus ele tem 2 anos e o Terrible 2 tá começando a aparecer aqui em casa, né? E é sobre isso que eu quero falar com você. Essa fase, ela existe, mas como toda fase, ela passa, né? E aí eu queria trocar experiências com você, mãe, pai que me assiste. Eu queria até que você deixasse aqui nos comentários se você está passando por essa fase e como você faz, como você lida com isso, porque é bem complicado, gente. O que acontece nessa fase é que é o seguinte, a criança ela está se descobrindo como um indivíduo, né? Mais ou menos entre 2 anos a 3. A criança começa a se descobrir como um indivíduo. A criança ela começa a criar personalidade, ela começa a ter uma independência já, e aí ela quer fazer coisas que na cabecinha dela ela acha que ela pode, porque ela tem já uma independência física. Por exemplo, uma criança de 2 anos, por exemplo, o Matheus, ele tem 2 anos, ele já corre, ele já pula, ele já escala as coisas. Então, assim, essa independência física ele já tá tendo. Mas a cabeça não, a cabeça ainda não tá acompanhando o físico, né? Então, assim, tem coisas que ele quer fazer e não pode, e é aí que entra a treta, é aí que vem o conflito, não é verdade? Que a gente vai querer repreender, ensinar, e aí a criança não tá querendo aceitar. Essa fase ela existe, ela passa, mas como que a gente faz até ela não passar? Como que a gente vive com isso? Como lidar com isso no seu dia a dia? Eu acho muito importante a gente entender o seguinte, que a criança ela é como uma esponja, não é? Ela é como uma esponja que ela absorve tudo que está ao redor dela. Ela é a criança, gente, ela ainda não sabe lidar com as emoções. Uma criança de 2 anos, ela não entende as emoções, sabe? Ela não sabe ainda lidar com frustração, ela não sabe lidar com decepção, sabe? Ela não sabe, ela não entende. Então, o que acontece? A gente precisa ensinar a criança a nomear os sentimentos dela. Por exemplo, uma criança frustrada de 2 anos, de repente acontece que pegou o brinquedo do amiguinho, você fala, não, devolve porque não é seu. Pronto, aquilo para a criança, o mundo dela acabou. Ela chora, ela faz um berreiro, às vezes por causa de nada. Aí você fala assim, nossa, mas olha, parece que, né? Por causa de nada tá fazendo esse escândalo, o mundo acabou. E realmente, gente, para a criança, o mundo dela acaba. Entendeu? Porque as emoções dela não estão maduras, ela não sabe ainda formular as emoções. Então, isso aqui para a criança, o mundo acabou. Não é verdade? Ela é uma esponja, ela absorve, ela é muito assim, intensa nas emoções. Então às vezes você fala, nossa, como que tá chorando por causa de nada? Aqui pra ela, aquele nada que pra gente não é nada, pra criança é tudo. Aquele brinquedo que você pediu pra ela devolver, pra ela era tudo naquele momento, sabe? Então assim, a gente precisa como adulto entender e lidar com essa fase, porque às vezes nem nós que somos adultos conseguimos lidar com as nossas frustrações. Você imagina uma criança de 2 anos. Você, aí com 30, 40, 20, né? Sei lá. Já com toda essa vivência, você ainda às vezes não consegue lidar com as suas próprias frustrações. Às vezes, quantos e quantos adultos não tem aí, né? Se tratando com psicólogos, psiquiatras, tomando remédios, cuidando, porque não conseguem lidar com certas coisas. Você imagina uma criança de 2 anos que está descobrindo tudo, que está se descobrindo. Então, eu acho assim, a gente também não pode jogar tudo o que acontece nas costas da criança. Ah, é o Terrible 2. Ah, é a fase dos 2 anos. Ah, é a terrível dos 2 anos. Ah, é a adolescência infantil. Não, gente, não pode. A gente tem que fazer o quê? Buscar entender essa fase e buscar ajudar o nosso filho da melhor forma possível. E é importante ressaltar também o seguinte, que a criança nessa fase, ela está formando o caráter dela, a personalidade, ela está se descobrindo. Então é importantíssimo a gente ensinar para a criança, né, para que ela venha o que aprender a lidar com as frustrações, né? Eu acho assim que a gente não pode também isentar as crianças da frustração. Porque uma criança que ela não sabe, ela não aprende a lidar com a frustração desde cedo, ela vai ser o que? Um jovem, um adulto que vai ter problemas. Vai ter problemas. Vai ser aquele jovem que não vai poder ouvir falar um não.
vai ser aquele jovem que não vai conseguir lidar com a vida. E a vida, a gente sabe, a vida é fácil? Não é fácil. A gente ouve não, não, não todo dia. Então, eu acho que o mais cedo possível que a gente aprender que o não é não e que existe outra coisa que pode se fazer. Por exemplo, o Matheus, meu filho, ele estava comendo um biscoito e de repente aquele biscoito quebrou. Normal, super normal o biscoito, ele é biscoito de polvilho, né? Quebrou. Aquilo para ele foi o fim do mundo. Ele chorou, ele fez um que parecia que era o fim do mundo. Você entendeu? Então, como que a gente lida com isso, gente? Mostra pra criança que é normal quebrar. Pega, não, ó, é normal. Pega o biscoito quebrado, eu mordi, né? Mordi e falei, ó, dá pra comer assim também, né? Ih, mas ele não quis, ele chorou porque o biscoito quebrou. Aí peguei o pacote de biscoito, mostrei pra ele o biscoito inteiro, sabe? Fui mostrando, ele pegou, comeu, dali a pouco ele tava comendo o biscoito quebrado, o biscoito amassado. Então assim, eu acho que a gente também como adulto tem que ter um pouco dessa noção de paciência de ensinar. Porque para criança tudo é novo, você tem que lembrar disso. A criança, ela é uma esponja e absorve tudo, 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 tudo. Então acho que a gente também tem que ter um pouco dessa noção de ensinar as crianças. Começa a nomear o sentimento da criança. A criança ficou raivosa, né? Ficou nervosa porque você não deixou ela comer o doce na hora que não era para comer. Ela ficou com raiva. Explica pra ela, fala, você tá com raiva, você tá nervoso porque você não pode comer o doce, mas você não pode comer o doce por causa disso, disso, disso. Faça um não explicativo pra criança, porque aí ajuda ela a entender a emoção dela, sabe? A criança ficou chateada, ficou, né? Então assim, gente, essa fase é meio complicada. Então assim, não julgue uma mãe. Se você vê uma mãe no mercado com uma criança tendo uma crise aí, não julgue. Não é 100% culpa da mãe, não é 100% culpa da criança, não é 100% culpa do pai, tá? É uma fase que toda criança ela passa. Algumas, né, passam de formas diferentes das outras, mas é uma fase, toda criança passa por isso, porque ela está se descobrindo. Então, eu acho que não vale a pena a gente ficar num julgamento, né? E a gente também pode fazer dessa fase um pouco mais leve, usar o Terrible 2 com mais leveza, sabe? Com mais leveza, porque senão, você já imaginou se essa fase dura um ano? Você vai viver um ano da sua vida aí na sua casa, sabe? Uma tribulação, uma perturbação, que a criança e aquela gritaria, não pode, não pode, não pode, não sei o que, não sei o que. Você vai viver assim? Não é legal, não é saudável você viver assim. Gritando e não sei o que, pondo o dedo e fazendo isso, não é saudável, sabe? Você tem sim, eu acho, que repreender o seu filho, que nem aqui no meu caso, a gente não é não, pode dar o escândalo que for, o não vai continuar sendo não. Eu acho que isso é muito importante também, porque ajuda a criança a amadurecer, né, ali. Então, o não tem que ser não e acabou, você não pode ceder também, porque, né, senão a criança vai começar a usar as birras para poder manipular você adulto, né? Que às vezes você é vencido pelo cansaço. Vamos levar essa fase com mais leveza, não é verdade? É uma fase, vai passar, vamos tentar tirar proveito dela para ensinar os nossos filhos, coisas que eles estão se descobrindo, né? E vamos passar por isso com tranquilidade, que vai passar, e vamos fazer o melhor sempre. Vamos parar de ficar aí terceirizando, né, a educação, né, do nosso filho, da nossa filha. Vamos parar com isso, vamos nos unir, né? E vamos ficar mais próximo das nossas crianças. Vamos criar aí jovens, adultos fortes psicologicamente, sabe? Vamos ajudar ele nas emoções, né? Vamos ajudar eles a entender, sabe? As emoções que eles estão sentindo naquela hora, para que eles sejam aí adultos fortes, adultos corajosos, né? Para que eles sejam adultos saudáveis, sabe? Então é isso, gente. Eu tô passando aqui por essa fase, tô compartilhando com você um pouquinho aqui da minha experiência, do que eu acho, de como eu espero ter ajudado você que talvez está passando por essa fase e não está conseguindo lidar e tá aí na base dos gritos, 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 berro, né? E nada tá resolvendo. Então, gente, é isso. Procure entender. Quando a gente entende algo, a gente passa melhor pela situação. Vamos fazer isso, porque aí você tá aí, talvez você vive aí o dia inteiro na base dos gritos, né? Ai, aquela coisa, aquela tribulação toda, né? Então busca entender, ajuda seu filho, ajuda, fica perto, ensina, tenha paciência. É uma criança, tem só 2 anos, né? Ou menos até, enfim, é uma criança. Vamos tentar entender, tá bom? Ó,
Um grande beijo para você, eu espero ter colaborado, espero ter ajudado um pouquinho. E por favor, deixa nos comentários aqui para mim, se você tem passado por essa fase, como você tem feito, o que você acha que deve fazer. Vamos interagir aqui, vamos colocar aqui embaixo para ajudar aí cada vez mais mamães e papais, tá bom? Eu convido você a se inscrever nesse canal, tá? Deixa seu joinha pra mim se você gostou, mas se inscreve, fica por dentro que vai ter bastante vídeo aqui sobre maternidade, tá? E eu vou compartilhando com você toda a minha experiência aqui de mãe de primeira viagem, tá bom? Tchau, tchau, gente, até o próximo vídeo.